A promessa da volta de Jesus é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. E quem sabe, um dos textos mais conhecidos esteja no Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3. Jesus prometeu: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 2000 anos se passaram desde que Jesus fez essa promessa aos discípulos, mas ela continua viva no coração de seus filhos. No início do século XIX, ela foi considerada com muito mais atenção. E hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa extraordinária história. No dia 19 de maio de 1780, houve o dia escuro e a lua apareceu no céu vermelha como sangue. 18 anos depois, em 15 de fevereiro de 1798, por ordem de Napoleão Bonaparte, o Papa Pio VI foi preso e levado em cativeiro. Na noite de 12 para 13 de novembro de 1833, ocorreu a maior chuva de meteoros da história na costa leste dos Estados Unidos. E muitos cristãos viram nesse evento o cumprimento de Mateus 24, 29. Algo grandioso estava para acontecer, e é nesse cenário que surge Guilherme Miller. Nascido em lar cristão, Miller, desde pequeno, havia sido educado na Igreja Batista, mas nos primeiros anos do século XIX, ele aceitou a filosofia do deísmo. A partir de então, ele começou a crer como eles criam, de que de fato Deus criou o universo com tudo o que há nele, mas ele deixou para que o universo siga o seu curso natural, sem qualquer intervenção da sua parte. Mas algo estava para mudar. Diante dos acontecimentos sobrenaturais da natureza e no mundo religioso, várias pessoas começaram a estudar a palavra de Deus. E houve um despertamento, um grande interesse pelo tema da volta de Jesus, especialmente nos Estados Unidos. E aí, esse movimento ficou conhecido como o Movimento Millerita. Guilherme Miller conseguiu acender a chama da verdade de que Jesus voltaria a essa terra antes do período de 1000 anos mencionados no Apocalipse. Isso contrariava o pensamento predominante de que a civilização chegaria a um apogeu, haveria 1000 anos de paz, e então Jesus voltaria à terra. As profecias de Daniel, relacionadas ao período de tempo, desde a Idade de Ouro de Babilônia até o Quarto Império, Roma, com a sua queda em 476, era tido por todos com muita claridade. Porém, o período que separava o Quarto Império Roma até a volta de Cristo era ainda obscuro no estudo das profecias. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 4, o anjo disse a Daniel: tu, porém, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Essa profecia cumpriu-se literalmente. Piedosos estudantes da palavra de Deus começaram a buscar o significado desse momento profético. E eles estavam vivendo esse período incrível da história. Entre eles, Guilherme Miller. Mas Guilherme Miller não foi o primeiro no estudo das profecias de Daniel. Joaquim de Fiore, ou Joaquim Flores, por exemplo, já na Idade Média, havia apresentado conclusões sobre as profecias de Daniel. Martinho Lutero, no período da Reforma Protestante, e outros mais, estavam tirando várias conclusões desse livro. E um indivíduo que se destacou realmente no estudo das profecias foi Sir Isaac Newton. Ele escreveu mais sobre religião e profecia do que realmente sobre ciência. Em sua obra, Observações sobre as profecias de Daniel e Apocalipse de João, publicados em 1733, cujo manuscrito original pertence à Universidade Andrews, nos Estados Unidos, já fala da volta de Jesus.
Aqui está a escrivaninha de Miller, e foi sentado aqui que durante muitos anos ele gastou tempo estudando a palavra de Deus. Ele não avançava para um próximo verso até haver compreendido o seu verdadeiro significado. Mas quando ele se deparou com Daniel 8,14, ele entendeu que a purificação do santuário celestial representava a volta de Jesus a essa terra. O dia 22 de outubro chegou e foi grande o desapontamento. Eles estavam certos com relação à data, mas erraram o evento. Não era a volta de Cristo à terra, mas o início de uma nova fase de Jesus no santuário celestial. Desde sua ascensão até 1844, Jesus atuara como sacerdote, como nosso intercessor e advogado. A partir do dia 22 de outubro de 1844, Jesus assumiria também o papel de juiz. E todo ser humano um dia vai comparecer perante o tribunal de Cristo para dar conta do bem ou mal que fez por meio do corpo. Mas nós não precisamos temer esse juízo, porque na palavra de Deus o juízo é a favor dos santos. E todos aqueles que entregam seu coração a Cristo, eles são declarados sem culpa pelo sangue do Cordeiro. Não tema, nós temos um juiz que é justo e misericordioso e vai pleitear nossa causa. Miller estava em sua casa quando ele disse para Deus de que se Deus mostrasse, ele pregaria as descobertas que estava fazendo. Foi quando seu sobrinho Irving chegou dizendo que o pastor da igreja viajaria e ele foi convidado a ler o sermão do próximo domingo. Ele saiu de sua casa e veio até esse local. E aqui nesse local ele fez então a prece, dizendo que ele estaria comprometido com Deus a pregar o que Deus estava revelando para ele. A história conta que aqui ajoelhou-se um fazendeiro e levantou-se um pregador. Guilherme Miller pregou o seu primeiro sermão em Dresden, em agosto de 1831. 2 anos depois, ou seja, em novembro de 1833, ocorreu a famosa queda das estrelas ou de meteoros cadentes na Nova Inglaterra. Isso foi muito divulgado naquela época. E à medida que o tempo foi passando e o movimento foi criando vulto. No início, Miller era apenas um pregador isolado e ele ia aonde era convidado. Mas a partir de 1838, outros ministros começaram a se unir a ele e ele recebeu uma credencial ministerial assinada por 17 ministros de outras denominações, o autorizando a pregar. Na história americana, nós consideramos o movimento millerita como existindo de 1839 até 1844, com o desapontamento, e depois houve outras ramificações. Não temos uma ideia exata de quantas pessoas se uniram a Miller, mas a estimativa quanto a este movimento interdenominacional oscila entre 50 a 100 mil adeptos formais. Em termos literários, é impressionante observar que o movimento millerita tinha cerca de 40 periódicos diferentes publicados nesse curto período de tempo, sem contar os inúmeros panfletos e livros que foram distribuídos. O movimento millerita foi um fenômeno literário nos seus 4 ou 5 anos de existência. O problema de Guilherme Miller e seus associados foi imaginar que ao término das 2.300 tardes e manhãs ocorreria a volta de Cristo, que ninguém sabe o dia nem a hora. Essa profecia de fato apontava para uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial e a sua purificação. Algumas pessoas perguntam se o santuário celestial deveria ser purificado, mas nós temos um texto muito importante que encontramos em Hebreus no capítulo 9, é o verso 23. Ora, é necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Aqui nos diz que também há um santuário no céu que precisa ser purificado, não de forma literal, mas no sentido espiritual.
Então os pioneiros do movimento adventista separaram inúmeras promessas da segunda vinda de Cristo dessa profecia das 2.300 tardes e manhãs, que tem a ver com o santuário celestial. E estas profecias da segunda vinda de Cristo continuam falando a nós, ainda hoje, que não tivemos o privilégio de ver o cumprimento dessa profecia. Por que é importante continuar crendo na volta de Jesus? Eu queria dar para você pelo menos 2 motivos. Primeiro, crer na segunda vinda de Cristo, literal, visível, pessoal, é importante porque é um ensino fundamentado na palavra de Deus. E aquele que é cristão e que vive toda a palavra que procede da boca de Deus, ele não pode deixar de lado um ensinamento tão importante nas Escrituras. Então, a crença na segunda vinda de Cristo significa fidelidade à palavra de Deus. Mas há também um segundo motivo. A promessa da volta de Jesus representa uma grande bênção. O mundo hoje está cheio de problemas. A morte tem levado nossos entes queridos e nos separam deles. Mas a volta de Cristo vai restaurar o mundo como um todo. E nós seremos então transformados. Teremos de volta nossos entes queridos e estaremos para sempre no lar eterno com Jesus. Essa capela foi construída por Guilherme Miller após o grande desapontamento. Aqui, por cerca de 5 anos, ele pastoreou várias famílias até o dia da sua morte. Ele morreu no dia 20 de dezembro de 1849. Após o desapontamento, quando perguntado sobre a volta de Cristo, a sua resposta era: ela é hoje, hoje e hoje, até que ele venha. Do desapontamento millerita, nós tivemos 3 principais segmentos. Um deles, ao chegar em Apocalipse capítulo 10, 11, eles se viram como um movimento profético, ainda tendo uma mensagem para pregar. Este grupo organizou-se na Igreja Adventista do 7º dia, tendo uma missão: pregar a palavra de Deus, anunciar a volta de Jesus até que ele venha.